vamos fazer a leitura do livro A Chamada Final, sequência do livro A Batalha Final, traduzido por Milton Azevedo de Andrade. Este livro é dedicado à equipe do Ministério e ao pessoal da Morning Star Publication and Ministries. A dedicação de vocês à excelência, à integridade e ao serviço sacrificial pelo Evangelho é uma grande inspiração para mim e está produzindo frutos que nunca perecerão. Introdução. Este é o segundo livro da série Batalha Final. Embora este livro comece onde o primeiro terminou, pode ser compreendido mesmo sem que o leitor tenha lido o anterior. Entretanto, se você não leu A Batalha Final, uma parte do conteúdo poderá lhe parecer sem continuidade. Como esta é uma saga espiritual, há algumas bases que foram postas no primeiro livro, sobre as quais se constrói no segundo. Como expliquei na introdução de A Batalha Final, este livro são o resultado de uma série de experiências proféticas. Muitas vezes aconselharam-me dizendo que eles seriam melhor recebidos e lidos por muito mais pessoas se tivesse sido escrito como ficção. Pode ser que isso seja verdade, mas o objetivo é simplesmente permanecer fiel às mensagens que me foram confiadas, apresentando-as tão fielmente quanto possa. Para me declarar que tudo isso decorreu da minha própria criatividade, seria tanto um procedimento desonesto de minha parte, como também uma afronta ao espírito da verdade. Entretanto, pelo fato de que a batalha final tem sido amplamente recebida por todos os matizes de denominações e movimentos evangélicos, e tem sido plenamente plena aceitação entre os evangélicos conservadores. Desejo explicar com mais detalhes o que eu quero dizer com experiências proféticas. E em particular como as recebi. E quero ainda esclarecer um pouco sobre a base bíblica para essas experiências nos dias de hoje. As experiências proféticas na Bíblia são de diversas naturezas, como aconteceu com as que eu recebi nesta série. Algumas vieram através de sonhos, outras por visões e outras ainda por meio do que a Bíblia chama de revelações. Sonhos, visões, revelações têm todos eles precedentes bíblicos e são meios conhecidos pelos quais o Senhor fala com o seu povo. Devido ao número crescente de cristãos que estão tendo experiências semelhantes hoje em dia, esta situação é vista por alguns como sendo o cumprimento da profecia de Pedro, feito no dia de Pentecoste, a qual foi uma citação do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão. Os vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos capítulo 2, verso 17 e 18. Como esta escritura declara, revelações proféticas por meio de visões, sonhos e profecias serão abundantes nos últimos dias. E por haver um grande aumento de revelações dadas aos cristãos no presente, é bastante compreensível que nos dias estejam sendo considerados de fato como nos últimos dias.
discernindo o verdadeiro do falso. Jesus também nos advertiu de que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. Mateus capítulo 24, verso 24. Isso é de se esperar, porque como o Senhor também ensinou, sempre que ele semeia o trigo num campo, o inimigo vem e semeia joio no mesmo campo. Mateus 13, 24 a 30. O joio tem a mesma aparência do trigo e pode até ter igual sabor, mas o joio é nocivo. Satanás imediatamente procurará fazer uma contrafação de tudo o que Deus esteja fazendo, para criar confusão e, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Entretanto, Satanás não poderia fazer isso caso Deus não tivesse dado permissão. É óbvio que o Senhor quer que aprendamos a discernir o verdadeiro e, por isso, permite que ele seja testado pelo falso, de forma que saibamos discernir. Que os falsos profetas estão tornando-se mais frequentes, isso não seria surpreender-nos, mas sim encorajar-nos a procurar os verdadeiros com uma determinação bem maior. Se não desejamos ser enganados pelos falsos, a solução não é rejeitar toda a profecia, mas sim reconhecer que é verdadeira, a que é verdadeira. Nos dias que virão, aqueles que não souberem discernir a verdadeira profecia, cada vez mais estarão arriscando-se e sujeitando-se e sujeitarão as falsas. Se Deus está plantando alguma coisa, é porque trata-se de algo que vamos precisar. Se não plantarmos nada num campo, mas deixarmos de lado, a única colheita que se poderá fazer será de ervas daninhas. O que não receberem o que Deus está fazendo, hoje acabarão tendo que colher apenas plantas silvestres. Desde o princípio, o Senhor comprometeu-se a permitir que os homens escolhessem entre o verdadeiro e o falso, entre o bem e o mal. Foi por isso que ele pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, como também pôs a árvore da vida. Ele não pôs a árvore do conhecimento lá com o objetivo de que falhássemos, mas foi com o propósito de que pudéssemos provar a nossa obediência, nosso amor para com Ele. Não pode haver uma verdadeira obediência do coração a menos que haja liberdade para se desobedecer. De igual modo, os mestres verdadeiros e o ensino genuíno sempre estarão sendo seguidos de perto por falsos mestres e falsos ensinos. Verdadeiros profetas e verdadeira profecia sempre estarão sendo seguidos por falsos profetas e falsa profecia. O Senhor permite que o inimigo semeie o joio no meio do trigo para provar o nosso coração. Os que amam a verdade discernirão o que é verdadeiro, e os que são puros de coração discernirão o que é puro. Pelo fato de que o Senhor nos advertiu que nos últimos dias surgirão falsos profetas, isso por si só implica em que haverá também verdadeiros profetas, pois se não fosse assim, ele teria dito que todos os profetas no fim dos tempos seriam falsos. Mas isto estaria em conflito direto com a profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito e que haveria visões, sonhos proféticos, sonhos e profecias. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Há um perigo em abrir-se para revelações proféticas, tais como sonhos, visões e profecias.
Entretanto, há um perigo bem maior se não estivermos abertos para elas. Revelações não são dadas para o nosso entretenimento, mas porque delas necessitamos no tempo em que vivemos. É como Jesus também declarou: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. João, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 1 ao 5. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Elas não são enganadas por estranhos, porque conhecem a voz dele, tão bem que a podem distinguir das vozes de outros. Uma das maneiras pela qual o Senhor tem falado ao seu povo, desde os primeiros dias, tem sido através da profecia. Como sabemos que Deus é imutável, e como as Escrituras dizem com muita clareza que haverá visões, sonhos e profecias a serem dadas por Deus ao seu tempo, é imperativo que saibamos discernir entre aquilo que é revelação de Deus e o que vem por parte do inimigo, e assim interpretaremos a mensagem de Deus de forma correta. E uma vez que elas tenham sido corretamente interpretadas, temos de ter a sabedoria de aplicá-las à nossa vida corrente. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.